Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Lembra que Abraão foi para o Egito e aí o faraó mandou ele embora, ele foi embora. E era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro,
Fez suas jornadas do Neguebe até o Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, onde ele fez o primeiro altar. Então ali em Betel, Abraão fez um altar. Nessa mesma região, Betel, depois andou um neto de Abraão, que foi Jacó. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra já não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam a terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Bom, eu vou fazer a saudação aqui ao Franklin e já anotar aqui o pedido de oração que ele está fazendo. Vamos orar pelo seu filhão André, em busca de emprego. Nome bonito que tem esse rapaz. Minha opinião aqui é neutra, imparcial, né? Mas a gente tem que dizer isso. Aproveitando que a gente está falando ali do Franklin, da busca de emprego do André, eu vou aqui colocar para você uma questão. A busca do emprego, a busca do sustento, as dificuldades que nascem das precariedades da vida são problemáticas, sim. E a gente deve orar para que as pessoas tenham suas vagas de emprego, tenham sua prosperidade, tenham soluções dos seus problemas. A gente deve se organizar para isso, mas a gente deve saber que algumas vezes também os crentes passam por dificuldades nessas áreas da vida, de trabalho, de emprego, de até mesmo carência. Mas aqui nesse caso de Abraão, e aí eu faço questão de chamar a atenção, o oposto também não significa que está tudo bem. Veja que Abraão e Ló estão em contenda e estão se separando porque eles estão tendo uma crise de prosperidade. Ou seja, a carência pode provocar crises. Crises de fé, às vezes até nas pessoas, crises pessoais, emocionais, crises financeiras, crises materiais. Mas também existe uma crise da prosperidade. O texto diz: Abraão era muito rico, Ló também, e eles tinham muitos pastores, muito gado, e os pastores do gado de Ló entraram em contenda com os pastores do gado de Abraão. Provavelmente uma contenda pelo pasto, pelas águas, uma contenda grave que começou entre eles. E aí, o que Abraão fez? Aqui a gente já começa a perceber que Abraão está começando a crescer na fé. Quando a briga chegou em Abraão, ele poderia simplesmente impor a sua autoridade como patriarca. Ele poderia também escalar a briga e continuar no conflito, continuar na lógica do conflito. Só que Abraão não faz isso. Ele já cresceu, foi repreendido por Deus, ele errou, mas alguns sinais de mudança estão aparecendo aqui. E eu faço questão de chamar a sua atenção para isso. Um filho de Deus, uma pessoa renascida pela fé, uma pessoa foi alcançada pelo Espírito Santo, ela começa a dar sinais de transformação. Por isso, Abraão, deixa eu dar aqui, o própolis, que eu acho que hoje ainda não está 100%. Vamos ver se amanhã já está. Vamos continuar orando por isso. Tem 2 atendimentos, reunião amanhã. Vamos esperar que a garganta seja boa. Fiz uma pausa aqui para dar uma refrescada na garganta e aí eu aproveito para fazer aqui a minha saudação da fé e carinho com a Ariane. E com a Ariane nós saudamos a Daniela, saudamos a Nicole, a Mariana, saudamos também o Antônio, a Mara e toda a sua casa. Saudamos aqui também a Vilda, o Matheus, a Mariana e o Mário. Continuamos orando por vocês, viu? Bem-vinda, minha querida Vilda.
Hoje, nesse texto aqui de Gênesis 13, os irmãos que chegaram agora podem olhar o texto, nós estamos vendo uma coisa que pouca gente fala: a crise da prosperidade. Porque a riqueza, a fartura e a prosperidade também podem gerar crise. É verdade que a carência é crítica e também gera crise. É verdade que às vezes a pobreza também é aflição. Mas ninguém diz que também a riqueza é aflição, que às vezes a prosperidade também gera crise. E aqui a gente está vendo uma crise de prosperidade gerando briga. Olha, você deve lembrar aqui que nos evangelhos tem um texto em que um homem procura Jesus pedindo para que Cristo se colocasse como juiz na partilha dos bens entre este homem e seu irmão. Você deve lembrar que lá nos evangelhos, na parábola do pai amoroso, que algumas pessoas conhecem como parábola do filho pródigo, a prosperidade do pai levou o filho a achar que ele poderia pegar os seus bens e dissipá-los no mundo. Você deve aqui lembrar que Zaqueu era muito rico, tinha prosperidade, mas não tinha a bênção de Deus. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: a bênção de Deus e a crise podem acontecer independentemente da situação em que a pessoa está materialmente. Porque uma pessoa pode ser próspera, pode ser rica e estar em crise. E aqui a crise está instalada dentro da casa de Abraão. Ló está envolvido. Os empregados de Ló, os pastores de Ló, o gado de Ló estão envolvidos. Acho que a gente precisa aqui entender o seguinte: começa uma disputa entre quem vai ganhar mais recursos e campo nesta terra. E eles estão numa região que não tem muita terra. E aqui eu vou pegar para você alguns mapas para você entender isso. Aqui tem as fontes de água que ainda são disputadas até hoje no Hebron. E aqui esse mapa aqui está assim para você entender que aqui em cima tem o Império Hitita, a terra dos heteus, onde é a Turquia. Harã, onde morreu o pai de Abraão, está aqui no meio. Tem Padã, Arã e tem Harã aqui no meio. Do lado de cá está a Babilônia. Nessa grande mancha aqui é a Babilônia, que é onde tinha o reino da Acádia, né? Lembra que eu falei para vocês? Fica do lado de cá, a Babilônia. E aqui na pontinha está Ur, de onde saiu Abraão. E aí ele saiu daqui de Ur, percorreu todo esse caminho, saindo de Ur, foi até Harã, desceu para Hebron, para a região de Siquém, onde está ali Betel, e depois ele desceu para o Egito. E aí ele depois subiu de novo, e aí começa o conflito. A gente sabe que os problemas, como diz a irmã Lê, da riqueza e da prosperidade são diferentes dos problemas da pobreza. A gente sabe disso. Não estamos aqui querendo igualá-los. Mas é preciso dizer que ninguém fala que a prosperidade também pode trazer crise. Também pode trazer crises espirituais, desavenças familiares, conflitos por interesses, esfriamento do amor, esfriamento da fé. E é importante a gente dizer isso porque eu sei que a gente não está aqui querendo igualar, porque certamente a miséria, a pobreza, a angústia, a carência são aflições atrozes. Mas o que ninguém fala, e a gente precisa dizer, é que também tem uma crise na prosperidade. E a crise, ela é espiritual, mas ela também é emocional, também é relacional. Eu já contei aos irmãos, e eu vou contar 2 histórias a respeito dessa caminhada que o pastor tem, e você vai entender um pouquinho mais isso. A primeira história é de um homem muito rico que morreu solitário.
E ele morreu só, e ninguém foi no sepultamento dele, porque ele não deixou herança para os seus parentes. Também, nós podemos aqui lembrar uma outra história de uma senhora, uma pessoa rica, que nunca estava em paz com o relacionamento com as pessoas, porque achava que todo mundo só se aproximava dela por causa dos seus recursos e para pedir alguma coisa. E esta pessoa foi se isolando nesse contexto. A briga entre Ló e Abraão podia transformar-se num conflito familiar. Poderia escalar para um conflito, inclusive, por recursos, e poderia se transformar num conflito aberto entre os que eram do grupo de Ló e do grupo de Abraão. Quero que você entenda que eles estão lá onde hoje os filhos de Abraão estão brigando pela terra, pela água, em Hebrom, em Gaza. É desse tipo de crise, de problema que a gente está falando, de briga pela terra, de briga pelo gado, de briga pela riqueza. Isso poderia transformar-se num conflito, como vai acontecer mais para frente em Gênesis 14. Os conflitos que explodem ali naquela região explodem entre aqueles que são prósperos. Até porque a gente precisa dizer o seguinte, né? Geralmente aqueles que estão mais carentes e miseráveis nem recursos e forças e armas têm para brigar. A briga é sempre por aqueles que têm recursos, é sempre pelos recursos, é sempre pela terra, pela água, pelo gado, pelas coisas deste mundo. Só que Deus começou a trabalhar em Abraão. E eu já falei isso antes, vou falar de novo. Abraão aprendeu uma dura lição lá no Egito. E ele começa a ser trabalhado por Deus, e a gente começa a ver que sinais e sintomas de que Deus está trabalhando em Abraão. E um sinal está aqui. Abraão não entra no conflito, não entra na lógica da guerra, não entra na lógica da crise. Ele chama o seu sobrinho Ló e diz assim, que não haja contenda entre mim e ti. Entre os meus pastores e os teus pastores. O meu grupo não vai ficar brigando contra o seu. Porque nós somos parentes. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Que Abraão está dizendo o seguinte, essa terra que o Senhor nos deu é tão grande, é só a gente se espalhar por aqui. Ah, se os filhos de Abraão hoje fizessem isto, né? Levantou os olhos de Ló. Levantou Ló os olhos a Ló. Né? Aqui estou lendo uma outra versão, mas levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão. Agora a gente vai voltar para o mapa e aí eu vou apresentar para você um outro livro com outro mapa. O livro é esse aqui, ó, Arqueologia nas Terras Bíblicas, da editora Cultura Cristã. E aí ele está mostrando como é que... Isso é importante que a gente vai falar aqui de Sodoma e Gomorra, então eu vou falar desse livro aqui. Primeiro, peço a você que preste bastante atenção no que eu vou contar agora para você. Essa região aqui, embaixo, aqui é o Mar Morto. O Mar Morto é uma grande depressão para onde correm todas as águas do Jordão e dos rios que estão aqui nesta geografia. Essa aqui, do lado do Jordão, deixa eu botar aqui o dedo aqui, essa aqui do lado do Jordão é a terra montanhosa. Então, peraí, eu tenho que fazer aqui ao contrário, isso é mais difícil. Aqui, ó, essa aqui, essa região aqui é a terra montanhosa. Eles estão aqui, Abraão e Ló, olhando de cima das montanhas. E aí Ló olha a campina que está além do Jordão, ele está olhando daqui para cá. Quando Moisés vê a terra prometida, ele vê aqui do Monte Nebo e ele não entra na terra, ele não atravessa o Jordão para lá. No caso aqui, Ló está olhando do Mar Morto para cá, está olhando a campina, aqui essa região que a gente hoje chama aqui de Transjordânia.
Então, para você entender, é isto que Ló está olhando. E ele olha para essa região aqui da Transjordânia, Moabe, Edom, e ele começa... Nessa época não se chamava Moabe nem Edom. A região era chamada, conforme está aqui no texto, a planície do Jordão, a campina do Jordão, o vale do Jordão, indo em direção ao oriente. E ele olha ali toda a terra de Zoar. É importante você entender que quando ele olha para esta terra, o que chama a atenção de Ló? As 5 grandes cidades que tem nessa região, especialmente 2 que eram muito grandes, Sodoma e Gomorra. Também chama a atenção de Ló que essa região era toda verde e ela parecia o Jardim do Éden. Ele está lá numa região onde as pessoas estão brigando por terra. Ele olha para uma terra onde correm alguns rios. Aqui tem um grande rio que é o Jaboque, mas aqui embaixo tem um outro rio que também aparece, o Har Adir. Também aqui tem outro rio, os rios estão correndo em direção ao Mar Morto. Essa região toda não era desértica nessa época. Se a gente for olhar o mapa aqui, a gente está falando de uma região que na época dos patriarcas era uma região verde, uma região que era fértil, uma região que atrai os olhos de Ló, e ele é atraído pela riqueza, ele é atraído pela segunda crise da prosperidade. A primeira foi que levou a briga com Abraão. A segunda, ele começou a se aproximar de Sodoma. Abraão foi para a terra de Canaã e Ló foi armando as suas tendas, cada vez mais se aproximando de Sodoma. E o texto de Gênesis 13 termina dizendo: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Por que Ló foi para Sodoma? Porque ele não aprendeu nada com Deus. Porque ele foi atraído pela prosperidade dos ímpios. Porque ele foi atraído pelas campinas verdejantes do Jordão Oriental, da Transjordânia. E aqui é importante você saber que tem um sítio arqueológico fundamental nesse lugar aqui, chamado Bad Endra, que está aqui embaixo, no Mar Morto. Um pouquinho depois do Monte Pisgah tem Jalu, Baal, Meon, são sítios arqueológicos. Ba-Endra e aqui Tahar Adir. Essa região aqui é a região onde estava Sodoma, e aqui a gente tem, no Vale do Sidim, 5 grandes cidades. Por que esse vale é destacado? De onde vem a palavra Sodoma e Gomorra? Eu vou aqui concluir a nossa reflexão de hoje, vou ter que concluir porque eu vou ter que realmente poupar a garganta para hoje e amanhã. Mas eu vou dizer para você o seguinte: muitas pessoas questionam onde está Sodoma e Gomorra, e a gente vai questionar isso juntos também mais para frente. Mas também existem referências históricas ali, existem túmulos, inclusive, que mostram que ali tinha uma grande cidade. Também nós temos vários artefatos arqueológicos que indicam uma civilização antiga ali, que remonta a 3000 antes de Cristo. Tem um registro feito em algumas coisas escritas, e aí a gente vai ter que falar um pouquinho mais de geografia, arqueologia, mais para frente, no capítulo 14 e no capítulo 15. Mas eu queria convidar você para que só entendesse esse ponto. Quem dá nome àquele vale, aquele lugar, que é o Vale do Sidim, quem dá nome para aquele lugar ali são os hititas. Os hititas, também chamados heteus, é que batizaram o lugar de Vale do Sidim. Tinham ali 5 grandes cidades: Adimá, Zoar, Zebulon, Gomorra e Sodoma. A maior delas, Sodoma. Esta era uma região que era rica em sal, e o sal é uma grande riqueza, o sal que é em pedra, em betume.
E é uma região que tem uma certa agitação vulcânica. Terras vulcânicas são terras férteis, mas também são terras onde os homens vão buscar uma série de minerais. E essa era uma região, portanto, rica em betume e sal, uma região muito potente, muito agrícola, uma região que era mais poderosa do que as vilas que ficavam nas montanhas da atual Palestina. Então, o que faz Abraão? Ele fica ali em Canaã, na terra de Canaã, e ficou ali em Hebrom. E ali ele edificou um novo altar ao Eterno. Hebrom, que depois vai ser chamada cidade de Davi. E é importante você entender isto, porque você vai começar a entender a caminhada do Messias e da promessa. O caminho de Jesus não é o da prosperidade dos ímpios e dos homens. Por isso, ele nasce em Belém, a menor das cidades da Judéia, e na região de Belém, Hebrom e na Jerusalém. E depois, no norte, na Galiléia dos gentios, o Senhor faz o seu ministério. Tem uma lição espiritual aqui para nós, e essa lição espiritual ela é muito forte, e nós não podemos deixar de observá-la. A lição espiritual é que eu e você precisamos da direção de Deus para buscar não a prosperidade de Sodoma, mas a prosperidade dos justos e a bênção de Deus. Abraão continuou sendo abençoado por Deus, mas ele não foi para Sodoma. Guarde isso no seu coração, porque isso vai ser muito importante para você entender que as tentações deste mundo e a prosperidade dos ímpios e a sedução de Sodoma não devem tomar conta dos nossos olhos e do nosso coração. Eu vou orar agora com você para que Deus guie o seu caminho, como guiou o caminho de Abraão. Que você procure a prosperidade dos justos e se afaste da prosperidade dos ímpios. Que você entenda que a Bíblia distingue as duas coisas. E não só distingue, a Bíblia, a palavra de Deus, também alerta para as tentações, para as armadilhas que Sodoma e Gomorra representam para aqueles que muitas vezes não estão vigiando o seu caminho. Então vigie os seus passos, vigie o seu coração, fuja da tentação das Sodomas e Gomorras do nosso tempo, das campinas verdejantes da além do Jordão, do Vale do Sidim. Entenda que o Senhor deseja abençoá-lo de uma maneira bem específica, e a prosperidade que o Senhor quer que você busque, que você sonhe, que você se empenhe, é aquela que não vem da impiedade, da iniquidade, mas que vem da direção de Deus. Eu sei que esta é uma palavra mais difícil num tempo em que as pessoas são tentadas até a apostar suas reservas numa prosperidade dos ímpios. Mas olha, eu vou dizer isso de uma maneira bem clara. Eu sei que isso coloca aqui a hora da aliança também diante de policiamentos das big techs, né? E das angústias desse tempo presente, mas veja, bet, jogo, tentação, prosperidade ímpia, iniquidade, nada disso é abençoado pelo Senhor. Precisamos buscar, precisamos encontrar a paz, a direção e a bênção que vem de Deus. E não sermos atraídos pelas tentações desse mundo. Vilda está ali pedindo oração também. Vamos acrescentar então uma oração final pela Nilza, que está aqui com a gente. Junto com a Nilza nós oramos pela Lídia, pelo presbítero Marcos Macedo, e vamos orar pela Mariana também, que é um pedido especial ali da Vilda. E eu vou pedir a você, meu irmão e minha irmã, que me acompanhe
nessa oração final. Vamos falar com Deus? Ó Deus Santo e Eterno, dirige agora o nosso olhar, o nosso caminhar, como dirigiste teu filho, teu servo Abraão. Livra-nos de seguir o caminho de Ló. Não permita que a gente vá se aproximando das tentações deste mundo, das opulências, das prosperidades iníquas como a de Sodoma e Gomorra, do Vale do Sidim, que atraíram tanto o coração daquele que no passado não apenas enfrentou consequências na sua vida espiritual e na sua família, mas colocou-se em risco por causa disto. Ó Deus Santo, sê conosco, guarda-nos de todo mal, e conforme teu Filho nos ensinou, nós clamamos e oramos dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Guia os nossos passos. Por amor do teu nome, endireita as nossas veredas. E faça, ó Deus, que a paz, a bondade, a misericórdia, a mansidão e a bênção do Senhor acompanhem todos os dias da nossa vida, agora e para todo sempre. Amém, amém e amém.